inveja de quem tem, quer matar quem tem, quer roubar quem tem, destruir quem tem. Não, agora tem que voltar lá de novo. Não, mas é aqui, você é aqui, é esse pé aqui, Patrícia. É esse pé aqui, né? Ué, isso todo aqui pra você fazer aqui pra lá. Ah, tá. Você fica vacilando.